Deus abençoe, amados e amadas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, por abrir o nosso entendimento, as Tuas palavras eternas, Senhor, que nos dão certeza, que nos, Senhor, ajudam, Pai, a crer cada dia mais, Senhor, em Ti, em Tuas promessas, em Tua profecia, ó Senhor, e nos dá entendimento para saber todas as coisas, ó Deus. Prepara-nos para o fim, Senhor. Ajuda-nos a entender mais. Dá-nos sabedoria e entendimento espiritual, ó Deus. A todos aqueles que estão assistindo este vídeo, assistirão. Senhor, tem misericórdia e que possam também entender, ó Deus, Tua palavra. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, no mundo inteiro, remanescente. E das pessoas que nunca te conheceram também, através deste estudo, abre os olhos do entendimento, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados e amadas. Eu quero começar diretamente a uma passagem, Mateus 24, 11. Mateus 24, 11 até o 15. Vou ler. E é muito chocante o que eu vou ler agora, é muito de se preocupar, tanto vocês, tanto eu, todos os que estamos entendendo ou percebendo estas palavras, que vamos ler, que possamos estar preparados cada dia mais, porque não é brincadeira, não é para tomar leve, com leviandade, né? Como se fala? Leviandade. Sino para ser realmente sóbrios, vigiar e orar em todo momento. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O Senhor Jesus Cristo falando dos tempos do fim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Lembrem isto. O amor de muitos se esfriará. O que quer dizer que o amor de muitos se esfriará? Mas aquele que suportar ou perseverar até o fim, esse será salvo. Suportar diz nesta versão, talvez na versão de você diz perseverar. Até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. E aí continua falando algumas instruções para fugir, para estar preparados, etc. Eu queria mencionar primeiramente o versículo 15, o relacionamento entre o versículo 12 e 15. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entende. Isto é muito importante, amados. Porque nós vamos repetir a história bíblica, ou seja, o que está na Bíblia, do que aconteceu nos tempos da tribulação, onde o profeta Daniel estava. Já falamos muito nesses estudos passados acerca da geração da ira de Deus, como esta que estamos, e como a geração de Jeremias e outras gerações também, quando Deus chamou geração perversa, adúltera, sem conhecimento, sem entendimento de Deus. Mas especificamente este versículo é de temer, de verdadeiramente se preocupar se a gente não está entendendo. Aqui fala uma profecia específica, obviamente, acerca da vinda do anticristo. Isto está em Daniel 9, depois vamos ler lá. Mas este estudo é intitulado, né? Você tem entendimento? De novo, o título desse estudo é Você tem entendimento? Por que digo isto, amado? É muito importante entender que o amor de Deus, quando é derramado em nossos corações, quando nós verdadeiramente somos salvos e estamos caminhando bem com Deus, nós vamos entender uma promessa das Escrituras. Eu acho que já falei algumas vezes em estudos passados acerca de entender, mas neste estudo eu quero ainda mais continuar falando mais exatamente acerca do entendimento, especialmente dos dias finais. É muito importante, amados, porque Deus está chamando uma geração santa.
Uma geração de Deus que seja como aqueles sábios que anunciam a vinda da nossa redenção final, como já foram profetas anunciando a redenção com Jesus Cristo, a redenção final, ou aos tempos da restauração com a vinda final do Senhor Jesus Cristo, depois da consumação, ou seja, de que Deus destrua os inimigos, tempo da restauração de todas as coisas, e o estabelecimento do reino de Deus na terra, o milênio e depois as coisas seguintes, que vão acontecer, tem a acontecer, o juízo de Deus contra todos e o estabelecimento do céu novo, nova terra, Apocalipse 20, 21, 22. E os últimos dias. Mas é muito importante termos entendimento. Como nasce o entendimento? O entendimento espiritual, estou falando, nasce com uma pessoa convertida a Deus. Ou seja, toda pessoa, se vocês não entendem coisas das Escrituras, e é muito difícil, algum de vocês, e diz, eu não entendo, e sempre está dizendo, não entendo, você tem que examinar diante de Deus com amor, né? Estou falando, para ver se você tem um entendimento de Deus, ou o que diz 1 Coríntios 2,16, que a mente de Cristo. Por quê? Porque toda pessoa que é nascida de novo, é convertida verdadeiramente, vai entender. E também a pessoa que esteja bem com Deus. Uma pessoa pode ter sido convertida em um momento e depois desviou, o amor dela se esfriou e depois não vai entender as coisas. Isso é muito claro nas Escrituras. Vamos ver alguns exemplos muito claros. 1 Coríntios 2, liguem o amor com a revelação da palavra que Deus dá àqueles que o amam. Aqueles que o amam vão poder entender as coisas. Por exemplo, 1 Coríntios 2, versículo 6, Paulo diz, todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Ou seja, aqueles que estão caminhando bem com Deus. Não que já não tenham pecado, sino que estão caminhando com Deus. Na presença de Deus, no primeiro amor. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus, é um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Ou seja, Deus dá sabedoria quando a gente converte, quando a gente está caminhando bem com Deus. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, eles conhecem a Deus, entre aspas, tem um conhecimento de que Deus é Deus, de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu em glória, só que eles não conhecem verdadeiramente, nem entendem os caminhos de Deus, não têm entendimento. Eles não teriam crucificado o Senhor da glória. 9. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entrará no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, Deus tem promessas, amados, de dar entendimento, sabedoria em mistério oculto para aquele que não conhece a Deus, para aqueles que o amam. E este tempo, segundo Mateus 24:12, é perigoso, porque o amor de muitos se esfriou. Talvez seu amor por Deus, se você foi convertido, se esfriou. E você já não entende as Escrituras, amado. De fato, quando uma pessoa se desvia de Deus, o amor de Deus se esfria, como aconteceu comigo, no ano 2014 ao 17, começo do 17, quase 3 anos, mais ou menos, meu coração se esfriou e como estamos em uma geração perversa e adulta, ninguém me falava, teu coração está frio. Ninguém fazia questão de me perguntar, você está no primeiro amor? Ninguém me fazia questão de perguntar, você entende o que Deus diz na sua palavra agora, para este tempo? Não. Eu estava pregando nas ruas, estava orando, lendo a palavra todos os dias, como sempre, mas que o coração se esfriou e eu já não tinha entendimento nessa vida. É sabedoria espiritual, que é o que Deus dá àqueles que o amam. Esta é uma profecia de Isaías 64, mas com outro contexto, e aqui aplica essa profecia àquele que ama a Deus, Deus dá a sabedoria oculta para nós, os mistérios de Deus. 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito,
Porque o Espírito busca todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Glória a Deus. Quem entende as coisas profundas de Deus na palavra é porque tem comunhão com Deus, porque ama a Deus, porque seu coração é regenerado, porque está caminhando agora mesmo no primeiro amor, não como a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, 4 e 5, que Deus, Jesus Cristo, repreende. E eles estavam fazendo tudo, mas deixaram o primeiro amor e Jesus Cristo repreende eles porque eles estavam ficando inimigos de Deus. 11, 1 Coríntios 2:11, porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, não por mandamentos de homens, nem teologias, nem doutrinas reformadas, etc. Mas como ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, não podemos confiar em visões, não podemos confiar em profecias de homens, temos que confiar primeiramente, claro que Deus continua falando dessa maneira, mas não podemos simplesmente dizer, essa visão de Deus é profecia. Não, temos que examinar tudo como? Com as Escrituras. Se não está nas Escrituras, se não tem a doutrina dos apóstolos, a doutrina de toda a Bíblia, então não devemos crer nessas coisas. Porque é perigoso. Muitos enganarão. Muitos falsos profetas enganarão. Falsos cristos. Esse é o tempo do engano, amados. E não podemos estar, a profecia de tal, a visão de tal, vamos crer isso. Não, a Escritura é suficiente para nós. E obviamente, se Deus fala algo, tem que ser conforme a palavra de Deus. Em profecia, em visão, etc. 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las. Nossa versão em espanhol, e também acho que na revista corrigida, Almeida, né? João Ferreira de Almeida também diz, nem pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então aqui fala que aquele que não é de Deus não vai entender. Ou aquele que tem uma mente corrompida pelo desvio do seu coração, ou amor esfriou, não vai entender as coisas de Deus. Mas o que é espiritual? Quem é aquele que é espiritual? Aquele que está caminhando no Espírito, andando no Espírito, não na carne. Julga todas as coisas e ele por nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Isso é uma das declarações mais maravilhosas que dá para chorar de alegria, de gozo, de regozijo. Que nós, miseráveis pecadores, cegados pelo diabo, cegados pelo mundo, cegados pelo nosso pecado, condenados para o inferno, verdadeiramente mortos, podres pecadores, leprosos espirituais. Muitas más maneiras de descrever nossa natureza perdida sem Cristo. Agora nós temos a mente de Cristo. Esta palavra mente tem que ser comparada à palavra entendimento. Entendimento. Mente ou entendimento vão bater muitas vezes. É a mesma palavra usada no grego. Mente ou entendimento. Agora se me foi a palavra. Mas mente ou entendimento muitas vezes é a mesma palavra em grego. Então nós temos o entendimento de Cristo ou a mente de Cristo. Em Romanos, por exemplo, 12. Em Romanos 12, versículo 1. Suplico, pois, vós, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-lhes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Na nossa versão em espanhol é entendimento. Então isso sugere que essa palavra é usada às vezes cambiada ou trocada na palavra do grego mente ou entendimento. Para que experimenteis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa renovação da mente somente pode ser feita para aqueles que já têm a mente de Cristo. Para aqueles que já receberam entendimento espiritual e já não estão cegados pelo pecado, nem pelo diabo, nem pelo mundo. São verdadeiros cristãos. Mas aí também tem um problema. Que a maioria das pessoas pensam
que já são cristãs porque aceitaram a Jesus, batizaram, estão indo à igreja, talvez uma das que está assistindo este vídeo. E amados e amadas, é muito importante, por favor, com todo o amor, eu tenho chorado, orado esta manhã para que Deus dê uma palavra, Deus tem confirmado esta palavra, para que aqueles que assistam verdadeiramente examinem se entendem ou não entendem, porque é muito importante, amados. No tempo do fim vai ter pessoas que vão entender e vai ter pessoas que não vão entender. E este é o tempo do fim. O Senhor Jesus fala que quem lê entenda, que é uma das profecias mais claras acerca da vinda do anticristo, acerca da vinda do ímpio, do homem do pecado, do vil, que vai enganar a muitos. O sistema da besta que ele dirige vai enganar a muitos, vai pôr a marca da besta, ou 666, aqueles que não têm entendimento, aqueles que recusaram o conhecimento e entendimento de Deus, ainda convertidos verdadeiramente, se desviaram, já deixaram o amor. Então Deus não dá para eles que sua revelação. Por quê? Porque eles não amam a Deus mais, seu amor se esfriou. Ou aqueles que nunca foram convertidos, nunca amaram a Deus, nunca experimentaram o novo nascimento, pelo qual Deus derrama seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós, segundo Romanos 5:5. 2 Coríntios 4 fala como Deus nos fala daquele Deus com D minúscula, o diabo, príncipe deste mundo, deste século, que é Satanás, como ele cega a mente ou entendimento. Essa palavra também é trocada por mente ou entendimento. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 4:3. Paulo diz: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Ou seja, não creram, estão perdidos. Os quais o Deus deste mundo cegou as mentes. Nossa versão em espanhol diz cegou o entendimento. Ou seja, mente é sinônimo neste sentido. A palavra em grego. Já disse muitas vezes, eu não sei grego, mas é bom ter algumas palavras-chave para entender o significado melhor. Daqueles que não creem, ou seja, não entendem que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, os servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar à luz o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, aí está falando da conversão de uma mente ou entendimento cegado, ignorante a o Evangelho de Cristo. E quando Deus traz o poder do Evangelho para nós crer e nos arrepender, nós temos esta experiência gloriosa. É como comparado à criação da luz. 6. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Na experiência da minha conversão, cada um tem sua experiência de conversão diferente, alguns iguais e diferentes. Literalmente, quando eu recebi a salvação, quando eu estava sozinho no meu quarto, no ano 2000, mais ou menos março do ano 2000, Deus me mostrou meus pecados, estava indo para o inferno, comecei a chorar, clamar, prantear, um homem orgulhoso como eu estava chorando, clamando, suplicando a Deus pelo perdão de Deus. E quando Ele me mostrou esta mesma passagem, a luz do conhecimento da glória, a cruz de Cristo, Cristo morrendo, sofrendo por mim, o conhecimento, o entendimento de Deus veio a mim. E amados, tudo se fez novo, não somente no meu relacionamento com o pecado, comecei a aborrecer o pecado que antes fazia, mas comecei a amar a Deus que antes aborrecia. Ou seja, comecei a aborrecer o pecado que antes amava, segundo a Bíblia, e comecei a amar ao Deus que aborrecia, segundo a Bíblia. Mas não somente isso, Deus abriu os olhos do meu entendimento. A revelação tirou a venda do meu pecado e eu comecei a entender a glória de Cristo. Comecei a entender os caminhos de Deus. Comecei a entender o que Ele chamava mal, eu comecei a chamar mal. O que Ele chamava bom, eu comecei a chamar muito bom. E comecei a obedecer, e um prazer para mim obedecer a meu Senhor, que derramou esse espírito de sabedoria, conhecimento e entendimento nele.
Ou seja, meus olhos foram totalmente abertos à glória de Cristo. Esta é a experiência de conversão. Se algum de vocês ainda não entende a palavra, é estranho para vocês obedecer simples mandamentos de Deus, é muito provavelmente que você nunca experimentou este milagre de Deus na tua vida, que é a conversão da tua alma, das trevas à luz admirante, à luz admirável. Colossenses 1:21 diz: e vós que noutro tempo eres alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas más obras, agora contudo vos reconcilio. Glória a Deus. Então, quando uma pessoa em conversa é inimigo de Deus, no seu entendimento, eu não quero fazer as coisas de Deus, não entendo Deus, não conheço Deus, não quero seguir os caminhos de Deus, mas quando Deus te reconcilia, tua mente tem entendimento de Cristo. E por isso você pode entender, conhecer. Já você não é um homem natural. Agora você ama Deus. E Deus vai revelar a sua palavra mais e mais e mais, de acordo com tudo que Ele tem planejado para nós obedecer e estar firmes até o fim. Nesta geração perversa e adúltera é complicado. É difícil obedecer de uma maneira crescente, né? Todos os dias. Por quê? Porque tanta apostasia. Chega um irmão e fala, não tem nada a ver assistir telenovelas? Novelas. Não tem nada a assistir futebol. Não tem nada a perder teu tempo 5 horas assistindo futebol. Não tem nada a ver celebrar Natal. Não tem nada a ver fazer isto, fazer outro, envolver em política. Não tem nada a ver. Porque o conceito desta geração perversa, adúltera, idólatra, como falei em dois estudos passados, é totalmente contrário à mente de Cristo. Por isso que os justos, os piedosos, são poucos, mas vão ser usados por Deus para levar muitos à justiça. Isso está profetizado. Vamos fazer proezas, isso que a Bíblia diz em Daniel 11. Vamos entender e vamos ajudar a outros a entender a palavra, para que eles não sejam condenados, mas para que também tenham esse conhecimento, não aqui como os teólogos, como aqueles enganadores que vendem cursos e vendem livros e fazem de tudo para tirar o dinheiro do pobre. Não, é aqui, no coração, onde Deus age o coração. Em 1 Coríntios 2:9, como eu li, essa profecia de como está escrito: o que olho não viu, nem ouvido viu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou a quem? Aqueles que o amam. Não aqueles que deixaram o primeiro amor, não aqueles que seu coração se esfriou, aqueles que o amam. Deus vai revelar, porque é uma promessa de Deus, amados. E nisso temos muitas coisas a aprender dos tempos da tribulação. Por isso citei primeiro Daniel. Porque aqui diz, aquele que lê o profeta Daniel entenda. De fato, amados, são poucos os que vão entender coisas profundas de Deus nesta geração. Poucos. Muitos querem saber teologia e essas coisas que vão levar à condenação a milhares, se não milhões de pessoas, se não se arrependem. Principalmente esses pastores, pregadores que estão fazendo da sua teologia, eles dizem, não, teologia é o conhecimento de Deus, tratado de Deus. Até me esqueci já que significa a palavra teologia, né? Logos, teologos, palavra e Deus, ou seja, é um tratado como de Deus, entender a Deus, etc. Não interessa. Mas o que eles estão fazendo é, por suas ideias, filosofias, psicologia, até um absurdo. Um negócio inventado por ateus, psicologia. E estão misturando com a palavra pura, purificada 7 vezes de Deus. É uma abominação. Mas, no entendimento, amados, não temos que ser curtos. Tem uma abominação, 2 Coríntios 3, vamos ler essa abominação contrária a isto que diz. Diz, 2 Coríntios 3, versículo 6, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida.
E hoje dizem, não estudes mais, porque a letra te mata. Amados, aqui não está falando de que estudar, meditar, dia e noite, a Bíblia como Davi, como os homens de Deus que estudavam e meditavam e tal, e iam a ser mortos. Não, aqui está falando da lei de Deus que nos condena, nos mata, nos mostra nossos pecados, nos guia a Cristo, como diz Gálatas 3:24, e outras passagens, Romanos 7, Romanos 3, que nos convence de pecado, que nos mostra nos pecados e nos deixa mortos, ou seja, condenados. Aqui não está falando que você não estude a Bíblia. Aqui não está falando que a Bíblia vai te matar. Que doideira! Que absurdo! Amados, o entendimento da palavra de Deus é necessário para crescer na graça do conhecimento de Cristo e para estar preparados para o fim. Por isso comecei com Mateus 24:15. O que ele entende, você entende? Entende quais são as condições de Deus para você ter entendimento? Especialmente do fim. Por que tão importante, amados? É muito importante porque em Provérbios 28:5 diz: os homens maus, eu fiz um estudo muitos meses atrás acerca desta passagem, acerca de não entender juízo, mas agora estou falando do entendimento em geral, sabedoria e entendimento espiritual. Os homens maus não entendem o juízo, isso é claro, as pessoas não querem julgar ninguém, as pessoas não julgam ninguém, isso é a geração maldosa, perversa, que não quer julgar ninguém. Os homens maus não entendem o juízo. Se vocês querem ver mais acerca desse tema, podem ir ao estudo que eu fiz faz pouco, a diplomacia na igreja, ou os maus não entendem o juízo. É muito claro. Mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Então a pergunta, você entende as profecias de Daniel? Ou você entende todas as coisas? Você tem a mente de Cristo? Você realmente está sendo alimentado pela palavra de Deus todos os dias da sua vida? O Espírito de verdade, o Consolador, está trazendo à sua mente, a seu coração, coisas gloriosas de Deus para você dizer: oh, como amo meu Deus, eu quero conhecer mais e mais e mais, eu me glorio em conhecer e entender a meu Deus. Nesta geração, amados, nesta geração, como a geração de Jeremias, vamos a Jeremias 9, é muito importante nos gloriar em entender e conhecer a Deus. Muitos se gloriam em seus títulos acadêmicos, posições. Oh, já sou pastor, já sou diácono, já sou porteiro de igreja, agora sou tesoureiro, agora sou líder de oração, agora sou líder de vigília, líder de dança, líder de tudo, tem todo tipo de ministérios. Mas é um povo que não conhece seu Deus. Faz estudos passados, falei de outro pregador que achei que conhecia a Deus, mas não conhece a palavra de Deus. E é chocante ignorância, amados. E assim estão todos aqueles que seguem esse pregador e todos os pregadores que não conhecem a seu Deus. Em Jeremias 9, 23 e 24, tem uma declaração gloriosa. Nessa geração da ira de Deus, por que digo? Porque não deixa em Jeremias 9, mas Jeremias 4, versículo 22, essa geração era assim. Por isso Deus castigou, por isso Deus usou os babilônios, como vai usar a Babilônia espiritual que vai vir, ou o governo da besta, o anticristo, para castigar primeiramente a igreja. A igreja, como esta igreja, foi castigada por Deus. Leiam Jeremias e Ezequiel, leiam história bíblica, para que vocês não sejam confundidos. Jeremias 4:22, pois meu povo é tolo, eles não me conhecem, eles são filhos insensatos, e nenhum entendimento eles têm. Eles são sábios para fazer o mal, porém para fazer o bem não têm conhecimento. Ou seja, um povo sem entendimento. E o profeta chorava e lamentava, no versículo 19, minhas entranhas. 4:19, isso que todos os dias fazemos. Às vezes grito, Senhor, minhas entranhas, minhas entranhas. Minhas entranhas, estou com dor em meu coração faz barulho dentro de mim, eu não posso permanecer em silêncio, porque tu ouviste a minha alma, o som da trombeta, o alarme da guerra. Jeremias, como profeta, estava vendo a destruição de Jerusalém, estava vendo as tropas de Nabucodonosor, da Babilônia, virem a invadirem Judeia, Jerusalém, destruir tudo. E ele fala qual é a razão. Porque esse povo não tinha entendimento. Vocês
tem entendimento. Jeremias 9 fala assim, 9:23, assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas, mas permitam aquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Então aqui vamos ver também uma palavra que é traduzida como conheça, mas a palavra em hebraico é sakao, e essa palavra muitas vezes se traduz como entendimento ou sabedoria. Então esta palavra aqui, me conhece, é muito importante conhecer que a raiz tem mais a ver com o entendimento, ou seja, isso está também no inglês, e também, acho que em algumas versões em português, e na versão em espanhol diz que me entenda, nós até temos uma música disto, cantamos, às vezes, que entenda e conheça que eu sou o Senhor. Então, aqui o Senhor está dizendo que aquele sábio não se gloria em sua sabedoria, nem o poderoso em seu poder, nem o homem rico em suas riquezas, mas de que temos que nos gloriar? Em entender, em essa palavra, sakao, e conhecer que eu sou o Senhor, que faço misericórdia e juízo e justiça na terra, pois estas coisas me deleito, diz o Senhor. Então Deus é um Deus misericordioso, amém, mas também Ele faz juízo e justiça, ou seja, é um fogo consumidor, Deus misericordioso. Que me conheça, ou que digo, que entenda e me conheça. Por que digo isto? Porque em Jeremias 9:12, é outra vez, está falando do mesmo. Lembra, Jeremias 4 que limos, 22, fala que um povo que não conhecia, não entendia o caminho, sem entendimento. Ou seja, um povo desviado de Deus. E Jeremias 9:12 diz, quem é o homem sábio que possa entender isso? A palavra para sábio é hakam, e a palavra para entender é bin. São palavras que queria mencionar, não para que digam que como sei, não, é importante para mim, eu quero que entendam, amados, isto é importante para mim deixar isto bem claro, porque vai ter passagens que eu vou citar agora neste estudo importantíssimos em Daniel, que tem a ver com estas palavras, especialmente sábio, que é hakam, e entender. Quem é o homem sábio que possa entender? Que é bin, que entender. E essa palavra que se tem, Jeremias 4:24, que é a palavra sakao, que é entender também. É muito importante, amados. Eu não estou fazendo questão de citar palavras no original por citar palavras no original, para vocês entenderem qual é o significado da palavra de Deus. E claro, eu queria que vocês saibam mais no original. Jeremias 3:15 nos deixa uma promessa, amados, para todos nós, muito maravilhosa. E isso tem que ver com o tema de hoje. Infelizmente hoje os pastores estão caídos e sabem que eu não sou pastor, eu tento ensinar a palavra de Deus em verdade, com honestidade, com humildade, sabendo que não sou nada. Mas Deus faz uma promessa aqui em Jeremias 3:15. E vos darei pastores conforme ao meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. Então é uma promessa esta da restauração. Quando você vai ser restaurado, quem vai te dar conhecimento e entendimento? É o Senhor Jesus Cristo, o príncipe dos pastores. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Então sabemos que ainda que faltem, né, pastores, biblicamente falando, nestes tempos de apostasia, como falei no estudo anterior, dos estudos passados, há dos idólatras, dos pastores que não fazem isto, há dos idólatras, dos pastores que não fazem isto, que não alimentam o povo com conhecimento nem entendimento, pelo contrário, eles amam que as pessoas que assistem ou que vão para suas igrejas sejam tolos, ignorantes e não interessam com suas almas eternas.
Pelo contrário, eles gostam que aqueles que os ouvem alimentem eles. Como? Com dinheiro. Infelizmente. Com dinheiro. Pedem de tudo no púlpito. Vendem livros, vendem camisetas, vendem cursos, vendem conferências. Não tem a mínima vergonha nem temor de Deus de oferecer tudo no púlpito, em lugar deles alimentar as ovelhas com conhecimento e entendimento. Mas quem nos alimenta, amados? Quem alimenta uma ovelhinha de Deus, seja você, seja eu, meu filho, minha filha, minha esposa, meus irmãos aqui em BH, em Brasil. Quem? É o príncipe dos pastores. Deixa eu ver se eu lembro essa profecia em Ezequiel 36. Em Ezequiel, que digo, 37. Ezequiel 37, está 37, 24, falando de Jesus Cristo, fala assim, e Davi, meu servo, obviamente Ezequiel está no ano 600, antes do ano 600 a.C., já Davi tinha morrido mais de 300 anos antes, aqui está falando de Jesus Cristo, por isso, quando gritavam para o Senhor Jesus Cristo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é aquele que ia nascer da semente de Davi, da descendência de Davi. E Davi, meu servo, será rei, está falando do Senhor Jesus Cristo, Messias, sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e os cumprirão. Então Deus fez a promessa. Deus não tem faltado com essa promessa. Deus nos tem dado um pastor, seu Filho Jesus Cristo, que por meio da sua palavra nos ensina. Começo era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, Ele nos alimenta para entender e conhecer a Deus. Assim que, amados, esta palavra é importante não porque tem a questão de fazer palavras, sino porque temos que ver o que aconteceu no tempo de Daniel. Em Daniel, vemos Daniel, ele foi no primeiro cativeiro para a Babilônia, quando Nabucodonosor levou o primeiro cativeiro, foram os nobres, Davi Daniel e seus amigos, todos eles foram lá na Babilônia, o primeiro cativeiro mais ou menos no ano 608 a.C., e eles foram provados para ver, né, tinha que obedecer algumas coisas dos babilônios, eles não quiseram. Eles fizeram as coisas de acordo à palavra de Deus. E olha o que aconteceu. Daniel 1:20. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Assim que, amados, temos que considerar estas palavras: sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. Porque sabedoria e entendimento são palavras parecidas. Já falei, em Daniel se usa a palavra bin ou a palavra sakal em diferentes momentos e eles mudam, mas querem dizer, o significado é sabedoria ou entendimento. Às vezes no espanhol sai sabedoria, entendimento, às vezes no inglês também, ou no português, sabedoria ou entendimento. Então, por exemplo, conhecer a Deus, entender a Deus, como Jeremias 9:24. Que Deus quer que nos gloriemos em quê? Em entender e conhecer a Deus. Por quê? Conhecimento de Deus, quando você conhece a Deus, você é salvo. Você tem que entender os caminhos de Deus. Você tem que entender cada dia mais, crescer na graça, no conhecimento de Deus, no entendimento de Deus. Porque Deus quer revelar coisas profundas a nós, para nos preparar para os dias finais e para tudo que tem a ver com nossa vida. Por isso, Provérbios 28:5, os maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Não deixem Daniel, mas lembrei uma passagem de Paulo, 2 Timóteo 2:7, que Paulo fala a Timóteo, algo muito bonito. Paulo a Timóteo, vocês sabem que Timóteo caminhava com Deus, assim como Paulo caminhava com Deus. E Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 2:7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. O Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Então, aqueles que dizem, eu não entendo isso,
Tudo bem, nós obviamente vamos crescendo no entendimento, no conhecimento, mas não entender para não obedecer é chocante. Por exemplo, Deus te diz, não mente, a pessoa segue mentindo. Não é para dar o dízimo, a pessoa segue dar o dízimo. Deus te diz, já você não pode ir nessa igreja porque é uma apostasia, você está indo a escutar a doutrina do demônio. E a pessoa continua indo nessa igreja. Então é uma pessoa que já fez um hábito, né, da sua vida de não entender voluntariamente e não obedecer a Deus. E isso Deus não vai aceitar. Porque a Bíblia diz, os maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Então estamos vendo que homens e mulheres, através dos anos, séculos, milênios, Deus levantava homens para que entendam Ele e para que façam entender aos outros. Um exemplo, não deixa em Daniel, é em Neemias, capítulo 8. Neemias era um tempo de restauração. Vocês sabem que Neemias e Esdras foram enviados por Deus para a restauração de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, Neemias. Esdras como sacerdote, escriba também, restabelecendo o culto ao Senhor, os mandamentos do Senhor, a instrução do Senhor. E vemos que em Neemias 8, tempo de restauração, amados. Vamos ler umas partes, mas é muito bonito. E todo o povo se reuniu como um só homem, Neemias 8:1, na rua que estava diante do portão da água, e eles falaram a Esdras, seu escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos no livro da lei. No versículo 9 também, 8 que digo, 7. Além disso, Jesua, Ibani, Zerebias, Jamin, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Kelita, Azarias, Josabade, Aná, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei e o povo se pôs em pé nesse lugar. Então, Deus diz que ia levantar profetas, que digo, pastores, de acordo com o seu coração, para que deem conhecimento e entendimento. Os levitas, o mesmo, tinham que fazer entender a lei ou a palavra de Deus ao seu povo. O maior esforço desses pastores enganadores, que você talvez escuta ainda, é que você não entenda. Que você não entenda. Para que não se converta e para que siga a verdade. Ou seja, eles não querem dar entendimento e muitas vezes sabemos que são com o espírito do anticristo, o espírito do erro, o espírito de prostituição, como diz a palavra, para enganar o povo. 8. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido, viu? Davam sentido e faziam com eles entendessem a leitura. Então, amados, a vontade de Deus pela sua palavra não é deixar as pessoas cegas, ignorantes, que não entendam, não. É que Deus possa fazer eles entender a leitura, para obedecer a palavra, para ter certeza do que Deus vai fazer conosco. Escutem, aquele que lê o profeta Daniel entende. Aquele que lê as escrituras entende que é o bom e que é o ruim, que Deus manda que é bom e que Deus manda que é ruim. E tudo que é ruim tem que ser abominado por nós, e tudo que é bom é para ser aceito, tomado com todo o nosso coração por nós. Versículo 12, e todo o povo seguiu seu caminho para comer e beber e para enviar porções e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, lembra, é sacerdote, escriba, aí estava como pregador, e o escriba a saber para entenderem as palavras da lei. Entendeu? Então, aqui temos um homem, dois homens preparados com os levitas para fazerem entender. Esdras, um livro atrás, Esdras 7:10. Esdras 7:10. Quem era Esdras? Diz, porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para executá-la e para ensinar em Israel
estatutos e juízos. Isto é maravilhoso, amados. Primeiro, preparou seu coração, buscou a lei do Senhor para fazê-la e para ensinar estatutos e juízos. Você tem um pastor assim? Você tem um pregador assim? Você tem uma pessoa, ou você mesmo é assim? Que está preparando seu coração para buscar na palavra de Deus, obviamente já não somente na lei, sino no Novo Testamento, toda a palavra de Deus, para obedecê-la, ou seja, executá-la e ensinar estatutos e juízos, ensinar toda a palavra de Deus. Você está preparando, amado? Você está entendendo para ensinar os outros? Você faz questão de devorar a palavra de Deus com todo prazer, com todo peso, com toda a responsabilidade da tarefa que Deus dá àquele que vai entender. Esses estudos não são para entreter. Não para fazer, oh, que bom, que bonita palavra. Não, é para todos vocês, se entendem, possam fazer entender aos outros o que vai chegar, o que está acontecendo, onde fugir, aonde nos aproximar. E não cairmos nessa geração perversa que não entendia a Deus. E nos gloriarem, entender e conhecer a Deus. Como Esdras, como Neemias. Pondo sentido, Daniel 5. Vamos com Daniel 5, versículo 11. Se fala de Daniel 11, quando Belshazzar teve essa blasfêmia contra Deus, se buscou a Daniel. Há um homem que do reino em quem habita o Espírito dos Santos Deuses nos dias de teu Pai. Luz, entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses havia nele. E que o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo teu pai, fiz mestre os magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Aqui já Daniel já não era um menino jovem como em Daniel 1, mais ou menos tinha 15, mais ou menos aí. Aqui já era velho, já passaram os 70 anos, como se isto, porque no capítulo 31 diz, o Dario Medo tomou o reino tendo cerca de 62 anos de idade. Ou seja, aqui foi já o último ano dos 70 anos de cativeiro, quando Deus estava já pondo os medos e os persas para tirar Babilônia. Versículo 31. Desculpa, e Dario Medo tomou o reino tendo cerca de 62 anos de idade. Daniel 5:31. Então aqui já Daniel era um ancião, em nome de sabedoria e entendimento. E tinha, versículo 11, tinha entendimento e sabedoria, amados. Entendimento e sabedoria. Isto vamos ver também na lei, em Éxodo 31, quando teve um homem, Bezaleel, para a construção do tabernáculo. Vemos aqui em Éxodo 31, isto é um dom de Deus, obviamente. Isto não pode ter um nome natural. Já lemos em 1 Coríntios 2 que um homem natural não percebe as coisas que são de Deus porque hace discernir espiritual, porque não pode entender, pessoa que não é de Deus, para eles são loucura, não pode entender, amados, escutem, se algum de vocês não pode entender mandamentos de Deus, se alguns de vocês não entendem as coisas simples de Deus, se perguntem, sou de Deus ou não sou de Deus? Tenho o Espírito de Deus ou não tenho o Espírito de Deus? Tenho a mente de Cristo ou não tenho a mente de Cristo? Ou seja, tenho entendimento de Cristo ou não tenho entendimento de Cristo? Êxodo 31. E falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que chamei pelo nome a Bezaleel. Êxodo 31, falando da construção do tabernáculo. O filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento e de toda forma de mal de obra. Então, amados, isto é uma virtude, é um dom de Deus para todo cristão. Deus dá espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento de Deus. Agora, nós, segundo a palavra de Deus, depois vamos ir ao novo pacto, em Colossenses fala o mesmo. Em Efésios fala o mesmo, em 2 de Pedro fala do mesmo, de buscar e crescer no conhecimento, a sabedoria, entendimento espiritual, que tem quem tinha Daniel. Por que tinha Daniel? Porque amava a Deus, porque estava bem com Deus, porque ele caminhava com Deus. Daniel 9 nos fala claramente como Deus teve misericórdia dele e deu sabedoria.
Este tema, amados, de entendimento e sabedoria está em muitos lugares. Em Salmos, Provérbios, na lei, nos profetas, no Novo Testamento. Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Glorioso. Glorioso. Ele esperou 70 anos no fim do cativeiro e Deus deu entendimento a ele. Pelos livros, que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias 25 e outras passagens, era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. Daniel, um homem santo, com a palavra de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, esperou pelas 70 semanas, pelos 70 anos, final do cativeiro. Entendeu? Nós, amados, entendemos, os que estamos, aleluia! Os que temos o conhecimento, o entendimento espiritual, não porque sejamos melhores que os outros, é porque Deus revela e dá entendimento àqueles que amam a Deus. E nós temos entendimento pela palavra de Deus. Nós lemos Daniel 9 e entendemos que estamos quase chegando ao final das 70 semanas de Daniel, ou seja, a última semana. Já passaram 69 semanas. E a última semana, 70. Ainda está a se cumprir. Primeiro a Terceira Guerra Mundial e depois os 7 últimos anos, a semana 70, onde Deus vai levantar, Deus como soberano, mas diz que pelo levantamento do diabo, em 2 Tessalonicenses 2, mas o anticristo, 3 anos e meio de grande tribulação, e o Senhor Jesus Cristo volta ao final da última semana de Daniel. Nós estamos esperando, amados, essa última semana para se cumprir, para nos encontrar com nosso rei. E ele vai destruir seus inimigos, Babilônia, etc. Ele entendeu que chegaram os 70 anos do cativeiro ao fim. 3. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de panos de saco e cinzas. Eu orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão, confessou o pecado e disse ao Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, viu? Aqueles que o amam, não que são mornos, não que esfriaram seu amor. E para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade e nos portamos impiamente e nos rebelamos e até nos afastamos de teus preceitos e dos teus juízos. E continua dizendo das calamidades e juízos que Deus deu para eles. E confessa o pecado e os juízos de Deus. E o versículo 13 continua confessando, diz, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Como vai uma pessoa entender a verdade de Deus se não se aparta das suas iniquidades? É impossível! Por isso que toda pessoa que ainda está pecando, se é você ainda, de uma ou outra maneira, não pode entender a verdade de Deus. Ou seja, qual é a condição para entender a verdade de Deus? Humilhação total diante do nosso Rei. Humilhação, quebranto, confissão, coração puro, mãos limpas. Ter um coração de Deus, amar a Deus com todo o coração, mente e força, nos humilhar diante de Deus e confessar, nós pecamos, é nosso pecado, Senhor, é nosso pecado. Senhor, confessamos, dá-nos entendimento da verdade. E continua dizendo as súplicas dele e perdoa no versículo 19, o Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor escuta e faz. 20, enquanto eu estava falando, olha isto, e orando e confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, temos que confessar não somente nosso pecado, o pecado de toda a igreja no mundo inteiro. E
e apresentando minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo santo monte do meu Deus, por Jerusalém, ou seja, pela igreja no mundo inteiro. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão do princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oração da tarde. Olha, capítulo 8, versículo 16. 8:16, e eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre minha face, porém ele me disse: entende, o filho do homem, ou seja, Daniel, pois no tempo do fim será a visão. E continua 9, versículo 21. Sim, quando eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oração da tarde. Desse 22, Daniel 9, 22. E ele informou-me, falou comigo e disse: oh Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. Aquele homem que Deus que se humilhar, que confessar, que se voltar dos seus pecados, Deus dará entendimento para aquele que o busca de todo o coração. Provérbios 28:5. Os maus não entendem o juízo. Os homens maus não entendem o juízo, mas aquele que busca a Deus entende todas as coisas. 23. No início de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Aleluia! Assim como nós que amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Nós amamos Ele porque Deus nos amou primeiro. E entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer e sofrer por nós na cruz do Calvário. E essa é a única razão pela qual podemos estar firmes, crer, nos arrepender, crendo que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar paz, perdão, vida eterna. 24. Grandemente amado, porque, portanto, entende a questão e considera a visão. E aqui dá a profecia mais exata. A profecia mais exata de todas as profecias em quanto a data, até no dia. Tanto assim que as pessoas que não creem dizem: não pode ser essa profecia. Essa profecia foi feita depois de que já aconteceu. Não tem jeito. Ela foi profetizada antes de acontecer, pela glória de Deus, para a glória de Deus, e para mostrar como Deus mostra a seus amados, a seus muito grandemente amados, sua palavra. Aqueles que amam a Deus com todo o coração, alma e força. Aqueles que se esforçam por Deus e não temem os homens. 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr o fim nos pecados e fazer a reconciliação por causa da iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia e para ungir o Santíssimo. Todo é com respeito ao Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem de restaurar e construir Jerusalém, desde o tempo de Neemias até o Messias e o príncipe serão 7 semanas e 62 semanas, ou seja, em total 69 semanas, e na rua será construída novamente o muro mesmo em tempos tenebrosos. No tempo de Neemias foi reconstruído o muro. 26, e após 62 semanas, o Messias será cortado, a crucifixão de Cristo, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o final da guerra desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação, até o final dos tempos, quando volte Jesus, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Glória a Deus. Amados, esto Deus revela aos grandemente amados, aqueles que o amam e guardam seu pacto e seus mandamentos. Você é assim? Você entende, amado, amada? Você está guardando os mandamentos de Deus? Você está fazendo questão de ser como se fosse aquela semente de Deus piedosa que todo mundo despreza, que todo mundo calúnia por ser fiel a Deus, piedoso, piedosa, justa, santa, por amar a Deus. 10. No terceiro ano de Ciro, da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar,
E o assunto era verdadeiramente por um tempo determinado, era longo. E ele entendeu o assunto e teve entendimento na visão. E muitas vezes, amados, versículo 11, por exemplo, Daniel 10, 11. E disse-me ele, Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, me levantei temendo. Tremendo. Então disse-me, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu puseste teu coração. Olha, amados, talvez você não entenda a Bíblia, talvez você não seja convertido verdadeiramente. Talvez o Deus deste século, deste mundo, cegou seu entendimento para não ver a glória de Cristo, como diz 2 Coríntios 4, 3 ao 6. Talvez, mas Deus quer te salvar se você não é convertido. Agora, se você é convertido, não entende, tem algum problema, não teve arrependimento, não tem restauração, você não está entendendo as coisas, e você está entendendo, não entende que precisa, para entender, se humilhar, se quebrantar diante de Deus, se arrepender de todo pecado e voltar a Deus. Não tem jeito, amados. Deus não vai dar nada ao soberbo. Ele tem maior graça. Deus, porém, dá maior graça, dá graça ao humilde e resiste o soberbo. Aquele soberbo, quando se soberbeceu aqui em Nabucodonosor, aqui mesmo em Daniel, Deus converteu em uma besta, literalmente. Estava com os animais do campo. Até que ele reconheceu que Deus reina e que ele põe a quem que ele quer. E aí ele foi devolvido o seu reino. Devolvido o seu reino? Devolvido o seu reino, sua razão, seu pensamento. Não sejamos assim, amados. Então aqui, Daniel 10, 12, então disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Entendimento somente pela humilhação. Todos aqueles pastores famosos, elevados, que têm ministérios grandes, não têm entendimento. Por quê? Porque estão cheios de orgulho. Deus não vai dar sua glória a ninguém, como falei no estudo. Ai dos idólatras dos pastores. Deus não vai compartilhar sua glória com ninguém. Uma das palavras mais fortes acerca da falta do entendimento a encontramos em Davi, que amava, não deixa em Daniel 10, que amava o entendimento, amava a sabedoria de Deus, né? Em Salmo 32, quando ele fala palavras de arrependimento, no versículo 9, ele fala uma palavra que é chocante e é bem agressiva em contra daquele que não tem entendimento. Olha que diz, é chocante. É palavra de Deus através de Davi. Salmo 32, 9. Não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento. Ou seja, podemos dizer que a geração de hoje, assim como a geração de Jeremias, é uma geração de como cavalos ou como mulas, que não tinham entendimento. E hoje a mesma coisa. Amados, não é um insulto. É uma vergonha, sim. E é chocantemente vergonhoso ter um Deus tão glorioso, tão santo, que quer nos dar entendimento e conhecimento. Como? Cristo morreu por nós. Ele é nossa sabedoria. Ele é nosso entendimento. Ele é tudo para nós crer e nos arrepender. E não ter entendimento, ser como uma mula, um cavalo. É chocante, abominação. É uma afronta contra a bondade e o amor de Deus e a misericórdia de Deus, que quer dar entendimento às pessoas, quer alimentar, segundo Jeremias 3,15, com conhecimento e entendimento, que derramar o espírito de sabedoria e entendimento para nós. É uma vergonha ser como um cavalo, uma mula. É triste. Cuja boca precisa ser contida em freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. O Salmo 94, por exemplo. O Salmo 94, 8. É a mesma chocante abominação aqui. Davi, eu creio que foi Davi quem fez esse Salmo 94. O 95 foi Davi, 96 foi Davi. Acho que o 94 foi Davi também. E fala, né? 94, 9.
Não. 94:8. Entendei! Olha! Entendei, ó brutais entre o povo! Entendei, ó brutais entre o povo! E vós tolos, quando sereis sábios? Amados, o tema dos provérbios, muitas das coisas dos provérbios, entre os temas, é a sabedoria e a tolice. Não percam Daniel, mas em Salmos tem muitas passagens, por exemplo, Salmos 119, vamos ao Salmo 119. Quantas vezes este Salmo de Davi, ele fala do entendimento, amados? Quantas vezes? Por exemplo, Salmo 19, 99. Salmo 119, 99. Eu tenho mais entendimento de que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Não que a letra mata, não. De dia e de noite. Sim, entendo mais do que os anciãos, porque guardo teus preceitos. Chocante. Salmo 119, vamos a ver alguns salmos. Salmo 119, 27. Faça-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas obras maravilhosas. Salmo 119, 34. Dá-me entendimento e eu guardarei tua lei e observarei la-ei com todo o meu coração. Com todo o meu coração. 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender os teus mandamentos. Versículo 99, 100, já leí. 104. Através dos teus preceitos consigo entendimento. Portanto, eu odeio o falso caminho. 125. Eu sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu possa conhecer os teus testemunhos. 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento simples, glória a Deus, o simples. 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me entendimento e viverei. Seja sinônimo de entendimento espiritual é vida. Não tem entendimento é morte e inferno. É terrível, amados, é muito terrível. E o último que pude aqui anotar, 152. Acerca dos teus testemunhos. Não, 152. Vamos aos provérbios, amados. Vamos aos provérbios. Por exemplo, como começam os provérbios, amados? Provérbios 1. Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução. Para entender as palavras de entendimento. Amados, 5. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios, seus enigmas. Continua aqui, por exemplo, em capítulo 2. É muito importante, amados, meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, viu? Conhecimento é diferente do entendimento. Se a buscares como a prata, eu posso conhecer algo, mas não entendo ainda. A vezes de ouvidas, mas entendo quando profundamente discerno e estudo acerca disso, ou medito acerca disso. Diz, se a buscares como a prata, procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor. Que tremendo! Entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Olha que diz 9. Então entenderás a justiça e o juízo, a equidade, sim, toda a verdade. Esta é uma geração que não entende justiça e juízo. Não entende. O juízo não é entendido por esta geração, nem a justiça nem o juízo. 10. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará. E continua dizendo,
Por exemplo, 3, versículo 3, versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Assim achará seu favor e bom entendimento à vista de Deus e do homem. Versículo 13. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. Olha, amado, isto é mais... Olha o que diz, versículo 15. Ele é mais preciosa do que os rubis e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. 19. O Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. Amados, as pessoas se esforçam por ter títulos nas igrejas, por ter liderazgo nas igrejas. E cadê o entendimento de Deus? Cadê a sabedoria de Deus? Cadê o temor de Deus? 4.1. Ouvi, filhos, a instrução de um pai e atentar para conhecerdes o entendimento. 7. A sabedoria é a principal coisa, portanto adquire a sabedoria e com toda a tua aquisição adquire entendimento. 8. Acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento a sua voz? 5. Ó simples, entendei a sabedoria e vós tolos, sede de coração compreensivo, seja entendido. 7:4. Disse a sabedoria, tu és a minha irmã, e o entendimento chama de teu parente. 7. E contemplei entre os simples, discerni entre os jovens, um jovem homem vazio de entendimento. Todo pecado com ele. Chocante, amados. Capítulo 9, somente uns mais. 9:4. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela diz, vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento, abandona a tolice da falsa religião cristã e vai para o entendimento da palavra de Deus. Como? Te humilhando, confessando teus pecados para entender a verdade de Deus. Daniel 9:13, a confissão de Daniel. Quem lê o profeta Daniel entenda, amados, acerca da abominação, da desolação, acerca da vinda do anticristo, mas acerca também do caráter de Daniel, do coração de Daniel, que amava a igreja de Deus, que amava o povo de Israel, que amava Jerusalém, que confessava os pecados de Jerusalém para Deus trazer restauração para essa geração, objeto da ira de Deus. E humilhava seu coração, suplicava para Deus ter misericórdia, e Deus mostrou para ele, deu entendimento. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo entendimento. Salmo 111, 10, lembrei agora. Somente um salmo mais, Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. É Daniel. Bom entendimento como? Cumprindo os mandamentos de Deus. Orando, ainda que ameaçavam de não orar mais em Daniel 6, porque decretaram que ninguém orasse para nenhum Deus, a não ser para os deuses falsos de Babilônia. E Daniel não se importou, ele continuava orando 3 vezes por dia, abrindo a ventana, olhando para Jerusalém, como era decretado na lei, na construção do templo, etc. E Deus estava com ele, porque amava a Deus e guardava seu pacto. E era grandemente amado por Deus. Você é grandemente amado por Deus? Se você tem esse amor, então se esforça. Se esforça. Daniel 11 diz desse esforço, amados, desse esforço. Daniel 11, 32, falando do tipo do anticristo, Antíoco Epifanes, desse tempo, mas a história vai se repetir no final dos tempos. 31. Falando de Antíoco Epifanes, que é uma figura do anticristo, um homem que fez muito mal para os judeus, mas aqui está uma profecia dele, diz, versículo 30, pois os navios de Quitim virão contra ele, portanto ele será afligido e retornará, indignar-se-á contra o santo pacto, assim ele fará, ele de fato retornará e se entenderá com aqueles que abandonaram o seu pacto. Ou seja, Antíoco Epifanes se entendeu com os judeus que rejeitaram a Deus e apostataram,
no ano 165 a.C., mais ou menos, segundo a história. E vai acontecer nos últimos tempos o mesmo, porque esse homem é um tipo de anticristo, do anticristo. No versículo 31, e braços se colocarão a seu lado, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora, justamente o que também fala em Daniel 9, Mateus 24:15, aqui também em Daniel 11:31, que está falando, já fizeram isso no passado, fizeram uma abominação assim no tempo de Antíoco Epífanes, mas isso está falando futuramente como profecia para os últimos tempos da vinda do Cristo, que ele virá a metade dos 7 anos, ou 3 anos e meio, ele fará isso, contaminará o santuário e fará isso, a abominação desoladora. E aí começará a grande tribulação de 3 anos e meio. E aqueles que se portam impiamente, ou seja, a maioria de hoje, tomara que vocês não, contra o pacto, eles corromperá por meio de adulações, ou seja, lisonjas, que mais tem os falsos pregadores, lisonjas. Mas o povo que conhece a seu Deus, que fará? Será forte e fará proezas. Você é assim, amados? Você conhece a Deus? Você entende a Deus? Olha o que diz aqui, 33, e aqueles que têm entendimento, conhecimento, entendimento, entre o povo instruirão a muitos. Você está querendo instruir a muitos? Contudo, cairão pela espada e pela chama e pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda, porém muitos se juntarão a eles por meio de adulações, lisonjas. Cuidado! E alguns dos que têm entendimento cairão. Glória a Deus. Sofrer até a morte. Dar nossa vida por Cristo até a morte. Para prová-los e para purificar e torná-los brancos até o tempo do fim, porque isso também é para tempo determinado. Entendimento no fim. Você tem entendimento? Você entende as coisas de Deus? Capítulo 12 fala do terrível que vai ser não conhecer, não entender a Deus. Versículo 10. Está falando da grande tribulação. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas o perverso fará a perversidade. Ou seja, o pecador, o desviado, aquele que não conhece a Cristo, aquele que desviou de Cristo, aquele que seu amor se esfriou, e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderá. Estas palavras, como já disse no começo, se mudam de sakal a bi'im em hebraico. Entenderão, bi'im, sakal, não entenderão, e os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Essa palavra é sakal, né? Mas, amados, por que tão chocante este tema de você ter entendimento? Porque somente uma pessoa convertida vai ter entendimento, mas não somente convertida. Aquela que esteja caminhando no primeiro amor, não aquela que está desviada, não entenderá. Se você desviou de Deus, não entenderá. Se você está desviado de Deus, procure hoje mesmo. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da confissão. Hoje é o dia da humilhação diante de Deus, para Deus abrir o entendimento e mostrar suas maravilhas, como diz em 1 Coríntios 2:9. E, amados, isso não é meu desejo. Esse é o desejo de Deus. Se vemos em Lucas 24:45, quando os discípulos tinham que entender o que já Deus tinha profetizado, Jesus Cristo, já tinha falado para eles, e não entendiam. Literalmente caminhavam com o Senhor Jesus Cristo, e muitas coisas não entendiam, infelizmente. Versículo 44. Quando o Senhor ressuscitou já, né? O Senhor ressuscitou. E ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes um entendimento para que eles pudessem compreender
as Escrituras. Jesus te abriu entendimento. Você tem entendimento. Você pode dizer, eu entendo. Sim, eu obedeço o que eu entendo. Tem coisas que ainda não entendo, obviamente. Todos precisamos aprender mais de Deus, entender mais de Deus, explicar mais a Deus por entendimento também e humilhação em nós. Mas você entende a palavra e obedece a palavra. De verdade você entende a palavra de Deus. Você não é um homem natural, uma mulher natural que não percebe, não entende a palavra de Deus. Você está perdido. Você realmente pode discernir os tempos em que estamos. Você pode entender, pode se gloriar somente entender e conhecer a Deus. Que Ele faz misericórdia, justiça e juízo na terra, porque essas coisas Ele quer. Jeremias 9, 24. Você verdadeiramente ama entender a Deus, a sabedoria mais que as pedras preciosas, mais que o ouro, a prata, como nos provérbios. Você pode dizer como Davi, eu tenho mais entendimento que meus mestres, porque eu guardo teus mandamentos. Entendo mais que os anciãos, porque eu guardo tua palavra. Você pode dizer como ele. Você tem entendimento das coisas, amado. Especialmente das coisas do fim. Coisas que Deus quer mostrar a todos aqueles que Ele chama pelo seu nome. Aqueles que salva, aqueles que Ele converte. 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Que seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Em Mateus 13, amados, Deus vai dizer algo, o Senhor Jesus Cristo diz algo tremendo, aqueles que não são convertidos, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não são convertidos. Mateus 13, 13, portanto les falo por parábolas, diz o Senhor Jesus Cristo, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, nem compreendem. Não ouvem, nem entendem, nem compreendem. 19, quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, ou seja, não compreende, então vem o perverso, afasta o que foi semeado no seu coração e também em outras terras. Agora, no versículo 23, aquele que é convertido diz assim, mas o que é essa parábola do semeador? Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e entende ou compreende. E também dá fruto 100 vezes, 60 vezes e outro 30 vezes. Você tem frutos de convertida. Você entende, compreende. Você tem a mente de Cristo. Você entende o que você lê e você obedece o que você está recebendo de Deus na oração, na palavra, na comunhão com Deus. Ou você é aqueles que não têm fruto e não compreendem e não conhecem os mistérios de Deus. Versículo 11, ele respondendo diz-lhes, porque a vós, a seus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas eles não lhes é dado. Mateus 11, versículo 25. Naquele momento Jesus respondeu e disse, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas. Deus vai dar entendimento aos humildes, aqueles que são como criancinhas, aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que se humilham, aqueles que creem no sacrifício de Cristo com todo o coração. O sangue de Cristo é o único que pode me justificar. O sangue de Cristo é o único que pode me aproximar. Eu posso orar, posso chorar, posso me apresentar diante de Deus confiantemente, atrás da sua graça, para receber misericórdia, achar graça para o oportuno socorro. Essa é a sua confissão, você entende? E algo que Paulo fez questão, amados, de ensinar, pelo menos em duas partes das Escrituras, e deixo isso com vocês. Em Efésios 1, 17, 16 diz, Efésios 1, 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vossas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento.
olhos do vosso entendimento, iluminados para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória de sua herança com os santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação do seu grande poder. Amado, você tem seus olhos de entendimento iluminados pela graça, pela fé de Cristo. Você continua crescendo nisto. Você tem essa esperança gloriosa na glória da sua herança eterna. Você está colocando seus olhos nas coisas deste mundo. Efésios 3, versículo 14. Por causa disso, eu ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e toda a terra toma nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender ou entender espiritualmente com todos os santos qual é a largura, comprimento, profundidade, altura, e de conhecer o amor de Cristo, que seja todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Muitos querem ser cheios da plenitude de Deus sem meditar na palavra, sem esquadrinhar as Escrituras, sem orar e se humilhar e pedir mais conhecimento de Deus, que Ele quer nos dar a todos. Ele só quer visões, profetadas, retetés, etc. Vãs imaginações e corações que não têm entendimento, como a mula e o cavalo, infelizmente, como diz Isaías 32. Que digo, Salmos 32. E não querem crescer no conhecimento e entender o amor. O amor de Deus que excede todo conhecimento, para ser cheios da plenitude de Deus. Como você vai compreender as coisas simples da palavra de Deus, ou coisas profundas da palavra de Deus, se você não entende as coisas simples? Como você vai compreender ou entender se você não ama a Deus com todo o coração, mente e força? Se você não pode compreender com todos os santos qual é a altura, a profundidade, a largura, longitude, o comprimento do amor de Deus que excede todo conhecimento, para ser cheio da plenitude de Deus. O amor de Deus é frio, amor frio, morno, e não pode entender. Triste, amados, triste. Colossenses 1:9. E com isto quero fechar já. Por esta razão, diz Paulo também, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, como Deus deu a Daniel, em Daniel 5:11, como Deus deu a Bezaleel, em Éxodo 31, para construir o tabernáculo, como Deus dá a todo aquele que busca a Ele, para que entenda todas as coisas gloriosas da herança dos santos eterna, da glória eterna com Ele. E não está divagando, não está perdendo tempo em bobagens deste século. Amores ao mundo, amores à moda, amores a coisas absurdas, que os apóstatas, os pregadores dão licença e diz tudo que é lícito. Posso fazer todas essas coisas, tudo é lícito. Citando a Paulo. Abominavelmente. Quantos santos se dedicam a conhecer a seu Deus, conhecer as Escrituras, entender os caminhos de Deus? Quantos têm esse zelo por conhecer a Deus? Vocês têm, amados? Você tem entendimento? Para que possais andar dignamente, versículo 10, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Temos que nos arrepender, amados.
Temos tanto a que nos arrepender, cada um de nós, todos os dias, por todos os nossos pecados, por tanta falta de desejo de ter isto aqui. Todos nós, sem exceção, eu, você, chorar, clamar, suplicar a Deus que nos encha com essa sabedoria e entendimento espiritual, para ter tudo isto que está aqui escrito. Por último, 2 de Pedro 3:18. O último versículo de 2 de Pedro 3:18. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como agora para sempre. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Não podemos nos comportar como as virgens tolas, nem as sábias, que todas ficaram dormidas. Temos que estar levantados, que temos que estar em pé, amando, entendendo mais e mais os caminhos de Deus, nos julgando nós primeiramente, nós, nos arrependendo de nossos pecados primeiramente, para poder ajudar os outros também a se arrependerem, todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ache dignos, preparados para esse dia, como diz Colossenses 1:10, dignos. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça, no conhecimento, no entendimento, Senhor, a crer de todo o coração, Senhor, em Tua palavra, nos arrepender de todo pecado, Senhor, que tira nosso entendimento, que tira nossa sabedoria que vem de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, os maus que não entendem o juízo. E ajuda-nos a nós a buscar-te mais e mais, entender todas as coisas, Senhor, especialmente os tempos do fim. Que ninguém nos engane, Senhor. Que ninguém, Senhor, possa nos conduzir a caminhos de perdição. Eu te peço especialmente para todos aqueles que estão assistindo este vídeo, Senhor, e ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, que tu possas mostrar e dar entendimento que estão perdidos e precisam ser salvos, aqueles que estão desviados que precisam ser restaurados, aqueles que não têm, Senhor, entendimento, que precisam confiar e crer, que tu dás entendimento aos humildes, Senhor. E perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser essa geração sábia, entendida, Senhor, esforçada, que conhecemos a Ti, fazemos proeza, Senhor, e guiamos a muitos, Senhor, a justiça. Sermos como Daniel, Senhor, nos gloriar em Ti, em Te entender, em Te conhecer, Senhor. Que Tu faças misericórdia, justiça e juízo, porque essas coisas Tu queres, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Salva-nos hoje, Senhor. Cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.